Graça e paz, irmãos, em nome de Cristo Jesus. Eu pastoreio atualmente a Igreja Batista do Ipiranga, na capital, mas décadas atrás eu pastoreava uma outra igreja na capital, e uma vez eu estava numa celebração de casamento, e no meio da celebração da festa eu recebi a informação do falecimento do filho de uma família da igreja. O rapaz não era da igreja, e eu saí de uma festa de casamento e fui acompanhar os primeiros cuidados com o rapaz que havia sido assassinado. Estou aqui, pastor Ali, mais ou menos vivendo isto, não é? Acabamos de falar sobre assunto um pouco tenso, e nós precisamos recuperar a nossa condição emocional para isso. Nada contra o que foi estabelecido pela nossa assembleia ontem, mas eu queria que nós pudéssemos orar, e cada um de nós preparar o coração para isto que é tão significativo, eu diria essencial em nossa vida pessoal, nossa vida conjugal, familiar, pastoral. Muitos pastores aqui. Vamos orar. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz, e o Senhor manifesta isto também quando nós vivenciamos aquilo que não seria do nosso desejo, mas são questões inevitáveis. Eu te peço que cada um de nós esteja agora voltado para o pensamento da própria vida, daquilo que o Senhor deseja realizar no íntimo de cada um de nós. Que o resultado disso seja a exaltação do nome do Senhor em nossa vida. Por Cristo Jesus, o teu Filho, nós oramos. Amém. O tema é o desafio da santidade ético e estético. Para nós, pastores, que pregamos sempre entre 40 e 50 minutos, falar 15 minutos é o principal desafio. Eu leio dois textos bíblicos, Mateus 5,48, que diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. 1 Pedro 1,16, palavras do Senhor: sejam santos, porque eu sou santo. Primeira compreensão que temos de ter é que a Bíblia afirma claramente que santidade e perfeição são inseparáveis. São virtudes naturais de Deus que são comunicáveis a nós, os cristãos. Mas observem que o texto não diz façam coisas perfeitas. O texto diz: vocês devem ser pessoas perfeitas. Isto dá uma dimensão muito mais significativa para o texto. O primeiro desafio da santidade que eu falo é que nós precisamos estar atentos aos nossos critérios. Nós temos a tendência de valorizar muito a aparência, muito mais do que a essência. É por isso que comumente pessoas compram produtos pela beleza da embalagem, sem analisar profundamente o produto. Li uma vez uma reportagem que bons carros, seguros, carros com mecânica excelente, econômicos, não tiveram aceitação do mercado por não terem um visual agradável. Muitos candidatos a cargos apresentam-se com discursos bem elaborados, cheios de promessas, interessantes mesmos, e muitas vezes são até eleitos, porque os eleitores não analisam a competência dos candidatos. Nós pastores lidamos com isto, quantos insucessos no casamento, porque eles aconteceram apenas pela atração física ou pelo status social e não pelo caráter dos cônjuges. Como diz o antigo ditado, muitas vezes as aparências enganam. E o triste para nós, queridos cristãos, é ver esse conceito influenciar no nosso meio também.
E não vou falar novidade nenhuma, é quando a beleza do templo ou o encanto dos cultos passam a ser a referência da igreja e não a espiritualidade dos seus membros. É quando a quantidade de membros e a quantia das receitas mensais faz a igreja ser mais respeitada e admirada do que outras menores, que no entanto podem ter pessoas muito mais fiéis, muito mais piedosas. Irmãos, nós somos injustos quando usamos quaisquer parâmetros que são contrários àqueles que são do Senhor. E onde são definidos os princípios divinos? Eles são definidos pelas práticas que revelam piedade. E onde está a presença desta virtude na ação ou na pessoa? Esta virtude da santidade, ela está nas coisas ou nas pessoas? Claro, ela só pode estar nas pessoas. Não há santidade nas coisas, apenas em gente. Então, para que os irmãos entendam o que acontece comumente em nossos cultos, nós admiramos muito a beleza dos cânticos. Mas um culto, uma reunião só é um culto se o Senhor estiver ali. E o que o Senhor procura? O Senhor procura adoração naqueles que cantam, que tocam. Priorizamos o tempo de oração diária, enquanto Deus avalia a intimidade daquele que ora. Nós damos muita importância, fidelidade na devolução dos dízimos, mas o que agrada ao Senhor é a consagração do dizimista. Como é importante o serviço dos voluntários na igreja, mas o que Deus deseja mesmo é ver humildade e altruísmo em cada servidor. Os critérios corretos são os de Deus, e nós acertamos quando concordamos com Ele. Eu queria que os irmãos refletisse muito claramente sobre esta questão, sobre o fato de que nós a cada dia somos desafiados a pensar nisto. Segundo lugar, o desafio da santidade passa também pelo comportamento na presença do Senhor. E somos automaticamente levados a pensar naquelas duas irmãs, Marta e Maria, quando receberam Jesus em sua casa. Marta possivelmente correu para a cozinha. Maria, no entanto, se acomodou aos pés de Jesus. Marta quis agradar ao mestre com o que ela sabia fazer, uma boa refeição. Maria agradou ao Senhor com a sua atitude singela de respeito, de admiração. Enquanto Marta priorizou a ação, Maria priorizou a devoção. Quando nós quando nós nos envolvemos demais com as nossas tarefas, corremos o risco de esquecer do que é mais importante. Muitas vezes, irmãos, os ativistas que não adoram tendem a condenar, a criticar, atrapalhar os adoradores. Jesus afirmou que Maria escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte? Foi o deleite com a refeição espiritual que ele havia preparado. O desafio da santidade passa também pelo reconhecimento na vida, reconhecimento da piedade na vida de outros. Muitas vezes, irmãos, nós somos injustos quando observamos mais as condições de uma pessoa do que a qualidade moral e espiritual dela. A piedade do próximo não chama a nossa atenção tanto quanto a sua riqueza ou pobreza, o seu vigor físico ou a sua enfermidade, a sua cultura ou o seu analfabetismo. Por exemplo, quando nós pensamos na vida de Jó, o que vem à nossa mente? O que vem à nossa mente, queridos, é aquilo que nós lemos na Bíblia, os seus sofrimentos, a sua angústia,
a sua grande paciência também. Eu digo isto é profundamente injusto, pois o que deveríamos considerar em primeiro lugar é o que a Bíblia diz a respeito dele. Deus disse: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem de Deus, que teme a Ele e evita o mal. Nós até ensinamos nas classes de escola dominical sobre os sofrimentos dele. Nós colocamos as suas amarguras acima das suas qualificações morais e espirituais. Se perguntarmos para as crianças em nossas igrejas, os adolescentes, fale alguma coisa sobre Noé, o que eles vão dizer? Arca, vai falar sobre dilúvio, sobre a salvação dele e sua família. Isso também é terrivelmente injusto, pois o que deveria vir de imediato à nossa mente é o que foi a razão por que Noé foi escolhido para ser o remanescente da raça humana, juntamente com a sua família. Diz a Bíblia: Noé era homem justo, íntegro, entre o povo corrompido e violento da sua época. Ele andava com Deus. Mas nós destacamos muito mais a sua proeza, o seu heroísmo, do que a aprovação que Deus concedeu a ele por causa da sua dignidade e retidão de caráter. As conquistas e os frutos produzidos por uma vida não podem ser mais valorizados e reconhecidos do que as qualidades morais e espirituais dela. Sabemos tudo sobre a vida de Abraão, o nosso grande patriarca, mas o fundamento de tudo está no que Deus desejou a ele ao dizer: anda na minha presença e sê perfeito. O desafio da santidade passa também pelo desejo e dedicação a viver para o agrado de Deus. Esse é um texto profundo que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Eu tenho pensado nisso e conversado até na minha igreja. Imaginemos aqui, Salomão está fazendo a festa para a inauguração do grande templo em Jerusalém. A festa durava 7 dias, e ali estava Salomão com todos os seus assessores, uma festa gigantesca, gente vindo de longe, os músicos trazendo os seus instrumentos. Havia uma euforia no coração de todo mundo. Não pensem que eu vou exagerar aqui, reflitam comigo isso. Deus chama Salomão e diz: Salomão, vem aqui. Eu estou vendo toda a tua alegria, o teu prazer. Eu estou vendo a satisfação do povo, todo mundo aqui emocionado. Mas eu quero dizer para você uma coisa: isso não me impressiona. Vamos exagerar um pouco. Salomão, eu que construí o universo inteiro, eu fiz tudo o que existe. Você acha a terra muito grande? Eu fiz o sol 100.000 vezes maior do que a terra. E eu já fiz outras estrelas 2.000 vezes maior do que o sol. E este sol, ele é tão incandescente que ele está aqui a 150 milhões aqui da terra. Você acha que eu vou me impressionar com um templo, com músicas bonitas? Salomão, não pense assim. Mas eu quero te dizer, Salomão, uma coisa que me impressiona. É que se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se corrigir dos seus maus caminhos. Sabe, queridos, nós precisamos entender a importância disto. Deus ouvir as orações, perdoar os pecados, restaurar o bem da terra, não seria por causa do grande templo, de admiração pela música excelente que estaria sendo apresentada, nem mesmo pelo valor alto que seria arrecadado nos 7 dias de festa, mas seria por causa do quebrantamento do coração do povo, das orações sinceras, da comunhão com Ele, da consagração a um viver íntegro em todo o tempo. Diante de Deus, quando a conduta não corresponde ao coração, é o coração que prevalece diante do Senhor, e é pelo coração que o Senhor responde e atende. Uma das frases mais notáveis que lemos na Bíblia sobre este assunto está em 1 Samuel 16:7, que diz: o Senhor não vê como
o homem vê. Porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Como precisamos, irmãos, aprender sobre isto. A proposta para esta fala é sobre essência e aparência. Este texto está num contexto em que Samuel foi a Belém para ungir o novo rei de Israel, que seria um dos filhos de Jessé. E dá a impressão, irmãos, lendo o texto, que quando Samuel chegou, Jessé estava reunido com os filhos, menos com Davi. Parece que Davi não tinha importância nenhuma. E aí Jessé começa a apresentar os seus filhos, e Samuel recebe do Senhor a indicação de que não seria nenhum daqueles. E vem a nós esse entendimento, porque Samuel diz: não tem mais nenhum dos filhos, eu não vejo mais nenhum aqui. Eu vou exagerar talvez. Ele diz: olha, tem um menininho, está lá no campo, ele cuida de ovelhas. Tá bom, chama ele. O improvável se tornou rei. Por quê? Porque Deus conhecia o coração de Davi. Sabe, irmãos, quando lemos Mateus capítulo 6, versículo 6, atente para isso. Jesus disse, ensinando a oração: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te responderá. O texto não diz o pai que te ouve, mas aquele que te vê. Buscar a face de Deus, irmãos, é não só desejar vê-lo, mas ser visto por Ele. Por muito tempo eu tive esta apreensão sobre porque Deus disse orar e buscar a minha face. E eu refleti um tempo sobre isso, aprendi algumas coisas e compartilho algumas. Orar é falar sobre o que nós precisamos e sobre o que nós queremos, mas buscar a face de Deus é estar com quem sabe tudo sobre nós e nos fala sem dó sobre o que é preciso mudar na vida, o que é preciso abandonar, o que é preciso desprezar e até mesmo odiar. Orar é expressar o que está na mente, mas buscar a face de Deus é saber que o coração será plenamente exposto a Ele, com todos os seus segredos, com todos os seus pecados preferenciais, com todas as imperfeições prazerosas. Orar é muitas vezes cumprir um ritual litúrgico, mas buscar a face de Deus é ter a iniciativa de conviver com Ele, que é santo e que é perfeito, e que exige perfeição e santidade de quem o acompanha. Encerro dizendo: o desafio da santidade passa também pela decisão de a quem queremos servir, a nós mesmos ou ao nosso Senhor. Isso, irmãos, quando eu entendi, fez uma grande diferença em minha vida. Todo o pecado que nós cometemos tem como princípio o desejo de nos agradar, de nos satisfazer. Por isso que toda tentação tem o ingrediente que é a insinuação do inimigo de que ele tem algo melhor para nós do que aquilo que o Senhor nos tem concedido. Você já pensou nisso? Isto começou lá no Éden, quando a serpente chega para Eva e diz: foi assim que Deus disse? Sim, foi isto que Deus disse. Mas olha, eu tenho uma alternativa melhor para você, tornar você mais importante, conhecendo tudo aquilo que é de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, toda tentação é uma prova que você faz. Toda tentação provoca você a fazer uma conta. O que você vai ganhar cedendo à tentação, ou o que você vai perder. Você sabe que uma das duas coisas irá acontecer. Eu digo que os que cedem são aqueles que têm pouco a perder. Aqueles que caem facilmente na tentação são aqueles que não têm um conteúdo tão significativo no seu íntimo,
que não vai fazer diferença se aquilo deixar de existir. São aqueles que têm pouca comunhão com Deus, que têm pouca alegria da salvação, que têm pouco prazer na lei do Senhor, que têm pouco desejo de servir ao Senhor, que têm pouco amor por Jesus. Então, o desafio da santidade é você ter o interior tão completamente abastecido da graça divina, que você, na hora da tentação, você vai entender que será um grande prejuízo você ceder. Quando nós temos de refletir sobre isto, sobre o nosso interior e o nosso exterior, lembre do que João disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa e toda a sua alegria, mas aquele que confia no Senhor, este terá a eternidade da alegria do Senhor. Que o nosso íntimo esteja muito mais na nossa observação, para estar abastecido do que nossa alma gananciosa, orgulhosa. Que o que os outros pensam sobre nós seja muito menos importante do que o nosso Senhor pensa sobre nós, porque a aprovação maior que precisamos não é a dos homens, é daquele a quem todos nós um dia prestaremos contas, e queremos estar aprovados por Ele. Vamos orar. Sim, Pai, nós sabemos que os Teus olhares traspassam todas as maquiagens, as máscaras que muitas vezes colocamos, que o Senhor sabe quando nossa oração é sincera, quando ela parte de um coração verdadeiramente afinado com o do Senhor. E o meu desejo, Pai, é que o Teu Espírito complete na mente e no coração de cada um de nós o entendimento de que o nosso exterior tem de refletir o nosso interior plenamente, que haja tanta pureza e integridade, que as pessoas vejam isso em nós, que haja tanta santidade e piedade, que seja isto que nos motive, nos mova a fazer, a cantar, a aconselhar, a servir. Sim, Pai, que o Teu Espírito complete em nossa mente, em nosso coração, aquilo que o Senhor deseja a cada dia que nós saibamos que são os Teus perfeitos propósitos, a Tua santa e boa vontade. É por Cristo Jesus, Teu Filho querido, que nós oramos. Amém.